Fixar comentário. Deixa eu arrumar aqui a luz. Ver como é que tá tudo aqui. Boa noite. Boa noite, Pri. Boa noite, Neliane. Vamos entrando, gente. Coisa boa. A live vai ser bem bacana. Vamos para mais uma live de aquecimento. Espero que vocês tenham assistido a live de ontem. Quem não assistiu, eu deixo já publicada aqui no meu Instagram. E foi bem bacana. Falamos ontem sobre o ILIB e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o laser, sobre o medo. E também trazer aí para aquele terapeuta, aquele profissional da área da saúde que ainda não está trabalhando com laser, mostrar uma grande oportunidade, tá? Então, vamos entrando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para a nossa live. Tudo certo com o meu som? Se alguém puder dar um retorno aí. Tá tudo certo? Vocês me dando ok, eu já começo aqui. Olha só, gente. Deixa eu ver, eu estava testando aqui, deu uma travada. Medo de tirar o laser da gaveta. E aí? Você já comprou seu equipamento? Já investiu no seu aparelho de laser? Se empolgou? Fez curso? E depois o laser ficou parado na gaveta? Hoje a gente vai conversar sobre alguns mitos que bloqueiam vocês a utilizar o laser e acabam travando na prática. Tem muitos profissionais, chegam muitos alunos para mim com esse medo, com esse receio de fazer mal para o paciente, de aplicar no câncer, de prejudicar algum órgão e outras questões que travam vocês, que a gente vai conversar. Então, hoje a gente vai para a nossa segunda live de aquecimento para a Black Vitalícia da Laser Terapia, que é o meu evento da Black Friday, que vai acontecer no dia 10 de novembro. Então, você, às 20 horas, no dia 10 de novembro, já marca aí na sua agenda um compromisso comigo para você aproveitar a oferta que eu vou trazer aqui. Eu vou trazer uma oferta incrível, todos os meus cursos e outros bônus exclusivos, inclusive, tem bônus exclusivos que estão entrando aqui pela primeira vez, que foram criados para enriquecer essa oferta da Black, vão ser anunciados no dia 10. E você vai se inscrever e vai se tornar meu aluno de forma vitalícia. E aos meus alunos, aqueles que já estão dentro dos meus cursos, vocês vão ter a oportunidade de fazer uma renovação vitalícia. E com isso também aproveitar com valor especial para vocês. Então aproveita, gente. Bora começar, que o assunto é bem incrível. Eu preparei até um material aqui para mostrar para vocês. Olha só, gente. Eu vou começar, a gente vai falar sobre o medo de tirar o laser da gaveta. Ó, quem ainda não está dentro do evento, só digita Black. Eu já até deixei aqui fixado, porque aí você vai receber. Segue o passo a passo ali, você vai receber no seu privado e segue o passo a passo para você fazer parte do grupo e ficar por dentro de tudo. Olha só, gente, vamos começar. O medo que tem o profissional pode ser o acupunturista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, podólogo, esteticista, fonoaudiólogo. Me conta aqui se vocês tiveram esse medo quando vocês investiram, para aqueles que já trabalham com a laser terapia, se vocês tiveram esse período de medo, esse período de trava, de você empolgar, investir no aparelho de laser e aproveita quando você for reagir, for me contar se você teve esse medo, se passou por isso, se está passando por isso, aproveita e me conta qual é a tua área de atuação. Porque, gente, é bem comum, tá? É bem comum profissionais investirem, ouvirem falar do aparelho, da tecnologia, investem. Às vezes fazem só aquele curso
da própria marca, que a marca oferece, e faz um curso raso, que só ensina protocolos e fica inseguro. E com isso, imagina o investimento que é um laser, que é um investimento que tem um grande retorno, mas que você fica com receio, né, de trabalhar. Olha só, vamos começar. Eu vou começar aqui a introduzir o nosso assunto e eu juro que o assunto tem a ver com medo de você trabalhar com laser e com grandes oportunidades que você pode estar perdendo, tá? Mas olha só, quem aqui se lembra daquele nadador olímpico chamado Michael Phelps, que bateu vários recordes, que fez o nome, né, dentro da natação. E ele teve um destaque especial aqui no mundo da terapia e da medicina chinesa, que durante as Olimpíadas ele apareceu com marcas de ventosa. Vocês se lembram disso? Eu vou refrescar a memória de vocês. Olha só. Vocês lembram dessa situação aqui? Eu juro que tem a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Ó, o Phelps, ele aparecia na hora ali dos Alu lembra? Foi bem comentado. A ventosa ficou muito conhecida. Ele aparecia na hora das provas cheio de marcas. Olha só. Inclusive, era assunto de jornal, né? Era assunto de jornal. Por que eu estou trazendo isso? Olha só como tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Gente, quando uma tecnologia chega no mundo do esporte ou chega no mundo artístico, pode ter certeza que essa tecnologia, que essa técnica vai se popularizar, vai se massificar. E se você estiver dentro, atuando com essa área, a oportunidade vai bater, vai atrás de você, vai bater no seu consultório, vai bater na tua porta, porque na época do Michael Phelps com as ventosas, tanto acupunturistas quanto outros profissionais que também trabalham com a ventosa, como fisioterapeutas, massoterapeutas. Então, esses profissionais tiveram uma grande demanda nessa técnica, que é uma técnica da medicina chinesa. Apesar de hoje essa técnica não estar mais restrita dentro da medicina chinesa, como eu acabei de falar, os fisioterapeutas trabalham, os massoterapeutas trabalham, outros profissionais trabalham, é uma técnica da medicina chinesa que nasceu na China. Gente, foi um boom. O que tinha de pessoas procurando, não sabia nem se servia para si, né? Porque existe contraindicação. Toda tecnologia, toda terapia vai ter contraindicação. Tem horas que não é indicado fazer. Pelo menos dentro da medicina chinesa a gente sabe que não é, né? Então, o que acontece? Por exemplo, a pessoa está extremamente debilitada, ela está muito doente, ela está sem energia. Se você fizer umas ventosas fortes nas costas dessa pessoa, você pode debilitar ainda mais ela. Então, assim, toda terapia precisa de atenção, né? Para ver se cabe ou não para aquele paciente. Mas as pessoas ficaram... aquilo ali ficou na cabeça, ficou na boca do povo. Eu quero ir atrás da ventosa. E olha o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Como eu falei que tem a ver. Eu vou colocar um vídeo para vocês. Vamos ver se vai rodar, porque ele estava travando um pouquinho. Se não rodar, não tem problema. Eu vou contar e depois vou mostrar mais umas fotos. Olha isso aqui. Podes fazer antes do treino, porque dá uma ativação celular, e depois do treino, para também recuperares mais rápido. Eu acho que isto é uma ferramenta super útil, porque ajuda-te a fazeres um treino com mais qualidade e também, depois do treino, ajuda-te a recuperar de uma forma muito mais rápida. Tá travando, mas eu já explico. Sou uma pessoa que gosta de estar sempre bem recuperada, bem fisicamente. E foi uma ideia que falámos com a minha equipa, com os meus engenheiros, porque eu sou muito fã das luzes, porque eu sei o benefício que tem e também o que eu me sinto depois de fazer, sinto recuperar muito mais rápido. Por último, porque ajuda-te a fazeres um treino com mais qualidade e também, depois do treino, ajuda-te a recuperar
pessoa que gosta de estar sempre bem. Bom, esse daí, gente, o vídeo ficou bem travado, eu acho que é porque dentro do Instagram ele ficou lento. Ele fora, ele estava até funcionando. Mas o que é isso? Esse é o Cristiano Ronaldo. E aí eu vou explicar para vocês entenderem o contexto. É o Cristiano Ronaldo falando dessas LED boots que eu coloquei aí na foto, que é uma bota de LED. Isso, gente, LED está dentro da fotobiomodulação. Também é uma tecnologia que vai fazer uma recuperação muscular, que vai diminuir a dor de forma mais rápida, vai modular a inflamação, vai prevenir lesões, vai melhorar a performance dos atletas. Eu estou dando o exemplo dessa bota de LED, mas olha só, não é só isso. Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui. Não é só isso. Aqui atletas recebendo a aplicação pontual de laser. Então eu estou mostrando o LED, estou mostrando o laser sendo aplicado nos atletas durante a prova, durante o treino. E também, gente, ontem a gente conversou sobre o ILIB, se você entrar e quiser vir trabalhar com essa tecnologia. E olha só, não é à toa que a DMC, a marca que eu trabalho, ela hoje é patrocinadora de um clube de futebol. Ela é patrocinadora do São Paulo, time de futebol, São Paulo Futebol Clube. Meu irmão é São Paulino. O time dele está sendo patrocinado pela DMC com aparelhos de fotobiomodulação para melhorar a performance dos atletas. Não é à toa que a DMC está patrocinando atletas do beach tênis. Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, a fotobiomodulação está chegando nos atletas e nos artistas. A gente já viu Ana Castela, Virgínia, a Victoria Beckham. A gente já viu vários artistas mostrando, Ivete Sangalo, enfim, mostrando, ou é o fonoaudiólogo que está tratando, ou é o fisioterapeuta, ou é outro terapeuta, outro profissional da área da saúde. Ou seja, a fotobiomodulação está chegando forte nos esportes, está chegando forte no mundo artístico, e isso faz com que ganhe notoriedade. Então as pessoas vão começar opa, o que é isso? Também quero fazer essa luzinha. Também quero essa terapia. Igual foi na época das Olimpíadas com o Michael Phelps. Eu vi aqui, depois eu vou voltar nos comentários, mas eu vi rapidamente um que subiu de uma seguidora que falou: até hoje a ventosa é super pedida. Porque é isso, ela popularizou. Então pessoas que não se tratavam, não conheciam, começaram a conhecer e aquilo se popularizou. E é o que está acontecendo com a fotobiomodulação, é o que está acontecendo com o ILIB, é o que está acontecendo com o laser, é o que está acontecendo com o LED. E você, um profissional da área da saúde, você um acupunturista, você enfermeiro, você fisioterapeuta, podólogo, esteticista, fonoaudiólogo, médico, gente, biomédico, você profissional da área da saúde que não está voltando a sua atenção, você está perdendo uma grande oportunidade. Então, para começar, olha o mundo que está se abrindo aí, se você nunca viu isso daí, que eu estou trazendo para você, 2026 está aí na porta e a nossa Black também está aí na porta. Então, dia 10 de novembro está chegando, digita Black aqui se você ainda não está fazendo parte do grupo, porque no dia 10, no grupo de WhatsApp do meu evento, para você ficar por dentro de tudo, porque no dia 10 de novembro, às 20 horas, eu vou trazer a minha oferta. Os meus cursos, vocês vão entrar de forma vitalícia, outros bônus de forma vitalícia. Então você não vai precisar mais gastar dinheiro investindo em cursos de laser, porque você vai ser meu aluno para sempre. E o curso é vivo. Inclusive, gente, o curso é dentro da Hotmart, uma plataforma simples e de confiança que você vai estar lá com os meus cursos para você aprender, para você estudar, para você estar dentro ali da comunidade de alunos. Porque, a gente vai entrar no assunto, eu estava fazendo os links, porque, gente, não adianta você investir no aparelho de laser e ter insegurança, ficar com medo, ficar com receio de fazer o laser, ficar com receio de trazer um prejuízo, né? E com isso, o seu investimento fica ali, parado na gaveta.
Então é isso, e eu vou trazer alguns mitos para vocês, pode ser que alguém esteja passando por isso, ou já passou por isso, daquela coisa do laser. Será que o laser funciona, né? Será que o laser pode trazer algum prejuízo? Eu tenho um aluno que fala, às vezes a gente até duvida, porque é um tratamento indolor. Será? A gente que está acostumado a trabalhar com agulha, que fura o paciente, né? Que traz um desconforto para o paciente. E aí, quando você vai fazer laser acupuntura, você pensa, será que essa luzinha aqui está dando certo? E aí você passa a ver que dá muito certo. Então, bora lá. Quis trazer isso para vocês verem como que acontece, como que técnicas, tecnologias começam a se popularizar. E se você está atento, se você está antenado, se você aproveita as oportunidades que estão aparecendo para vocês, como a Black Vitalícia da laser terapia, você sai na frente, tá? Então, olha só. É normal essa insegurança, mas essa insegurança não pode perpetuar, senão cria um bloqueio em você. Quando você não tem clareza, quando você começa a ficar inseguro, a mente cria um medo e aí pode ser por falta de atualização, às vezes você está desatualizado, ou você não se capacitou de forma adequada, ou você não está praticando e aí falta essa segurança no seu conhecimento. Então, alguns mitos podem aparecer e começar a, brotar aquela erva daninha, né? Que é aquela pragazinha na sua mente que vai começar a te travar. E aí você vai deixar de oferecer um serviço de qualidade, um resultado rápido, oferecer um afago ali para o paciente que vai resolver a questão dele que há muito tempo não está resolvendo, porque o laser consegue resolver. Você também vai deixando de ampliar a tua agenda, de ganhar uma autonomia. Quantos profissionais, principalmente terapeutas, não gostariam de viver apenas a terapia? Então acabam deixando de ter o seu trabalho valorizado, porque a tecnologia valoriza o seu trabalho por conta de medo. Então bora lá, qual é o primeiro mito que eu trouxe? Ó, daqui a pouco eu vou chegar nos comentários, mas meu olho já veio aqui. Laser é vida, da Jussara. Concordo. Laser é vida. Então, olha só, gente, o primeiro mito que eu trouxe é: eu preciso dominar tudo 100% para começar a atender com laser. Vocês já passaram por isso? Por essa necessidade de busca pela perfeição, e aí o seu laser fica parado, porque você fica buscando a perfeição. Então, você fica ali, só quando eu tiver 100% eu vou começar. Quando eu tiver 100% pronto. E aí você não começa nunca, né? Porque não tem perfeição. E aqui tá o mito. Você não vai começar 100%. O que você precisa começar? Você precisa começar. Não adianta, você não vai decorar todos os protocolos, entender tudo, todos os pontos, como é que faz. Não é assim. Isso não vai te dar segurança. O que vai te dar segurança é o quê? Entender o raciocínio. Entender com segurança as indicações e as contraindicações, os parâmetros de segurança que você precisa ter. Aí sim, isso te dá segurança. Isso é o principal. Mas, além disso, é a tua prática. Porque é na prática, é você, o paciente, o seu laser que você vai começar a se desenvolver como laser terapeuta. E aí, vocês vão começar a entender que a fotobiomodulação é uma técnica viva. Quanto mais você aplica, mais você entende o corpo, mais você entende o tecido, as respostas, as doses, mais você se desenvolve. E para isso, você precisa fazer curso, você precisa se capacitar num local que você vai ter espaço para tirar suas dúvidas. Você vai ter suporte do professor, porque senão você fica inseguro e isso te trava. Então, você fica nessa ânsia de protocolo. Dentro do meu curso tem protocolo? Tem, porque é um excelente ponto de partida, mas não é só isso. Isso é para você começar a dar aquele pronto. Mas, e aí? Porque é ali na prática, é no dia a dia que as coisas vão se desenvolvendo. Então, por que é importante você estar dentro do meu grupo de WhatsApp? Porque eu vou trazer bônus vitalícios, e vou trazer bônus que precisam
de tempo, quem for rápido para aproveitar a oferta, consegue, por exemplo, estar em um grupo de alunos que tem um contato personalizado comigo. Mas, mais importante que isso, além disso, você, aproveitando a oferta da Black, você tem acesso aos meus cursos de forma vitalícia, você tira sua dúvida dentro da plataforma do Hotmart de forma vitalícia, mas você entra para dentro da comunidade de Facebook, do Facebook dos meus alunos de forma vitalícia, que é uma grande comunidade onde a gente tem uma troca, ali você traz seus casos concretos, isso é muito importante, tá? Então, o que eu sei bastante, que eu escuto bastante de alunos que chegam até mim, é de chegarem frustrados, porque já fizeram cursos, mas não tem a possibilidade de tirar dúvida e com isso trava. Então, isso é um mito. Você não precisa saber 100%, mas você precisa entender o raciocínio. Entendendo o raciocínio e tendo suporte, você destrava, tá? Esse é um mito que é importante para você ir destravando. Outro mito, tenho medo de fazer errado e causar um dano. Bom, esse medo é muito natural e muito frequente, principalmente quando vem de uma base tradicional, que, assim como a enfermagem, a fisioterapia, a medicina, todas as áreas tradicionais, né, nós temos que ter muita atenção, porque senão você pode trazer um dano sim para o paciente. Mas dentro da fotobiomodulação, não me entendam mal, não vão achar que, então é oba-oba, então eu não faço mal. Não é isso. Mas quando você entende o raciocínio, você entende janelas de dosimetria, você entende que existe faixas seguras de aplicação, você entende que você não vai causar um mal para o paciente se você estiver dentro dessas faixas seguras e se você observar as regras, né? Observar que existem regras de biossegurança, regras de contraindicação. Você não vai oferecer a terapia de laser para um paciente que diz que tem histórico de fotossensibilidade. Toda vez que ele vai para o sol, ele tem uma insolação, ele tem um problema, a pele fica extremamente sensível. Isso não é interessante, pode ser que para ele seja contraindicado. Então, você entender, existem faixas seguras que você vai aplicar. Então, o laser ele vai modular e ele não vai forçar o corpo a nada. A não ser isso que eu falei, né? Essas regrinhas que você tem que ter, porque fez um curso que te dá essa base. E aí você, dentro dessas faixas de segurança, se você errar, mas está dentro da faixa de segurança, você pode... O maior prejuízo que você pode fazer é não trazer resultado. Aquele resultado rápido, esperado, não acontecer, tá? Então, você está pensando em regenerar, você errou a dose e você está fazendo um bloqueio ali na atuação daquela célula. Você vai inibir, você vai acabar inibindo a regeneração. Então, você vai acabar atrasando. Você pode não ter efeito nenhum. Você achar que vai dar um super efeito, você fica com medo de fazer a dose, ou então se confunde num comprimento de onda. Você teria que usar um comprimento de onda mais profundo e usa um superficial que não chega no local, e aí não tem resultado. Entende que o prejuízo é maior se você está dentro de bases, de faixas de adequação ali do laser, você vai não trazer resultado para esse paciente. Fora que você, claro, foi o que eu falei, toda terapia existem contraindicações, indicações, e com a fotobiomodulação não é diferente, então você vai seguir aquilo. Mas fazendo feijão com arroz, aquilo que um bom curso traz, você não tem por que ter medo de fazer, tá? E eu vou trazer duas situações de mito também, que o pessoal fica com muito medo. Então, às vezes, o paciente, gente, ele tem muita comorbidade, mas é perfeito para a fotobiomodulação, porque a fotobiomodulação vai ajudar muito ele. Só que ele acaba, o profissional acaba não fazendo, porque fica com excesso de zelo que não, na verdade, é indicado para esse paciente, né? Então, isso é um mito. Se você entende o que você está fazendo, você não vai causar um prejuízo para o seu paciente. Por isso que é a importância do raciocínio, tá?
Outro mito que eu trouxe aqui para vocês, que isso gera uma insegurança muito grande. Você faz algum curso, você não aprende o suficiente, você não aprende as bases, você decora protocolos. E como eu falei, inclusive eu falei ontem na live, protocolo é bom? Protocolo é bom, mas é um ponto de partida. Protocolo vai chegar um momento que não vai trazer resultado e para algum outro paciente você vai resolver com protocolo. Mas a grande maioria você precisa entrar na individualidade do seu paciente. E aquilo vai começar a te frustrar. E aí você vai começar a achar que o problema é seu. Esse é um mito perigoso porque o que acontece? Você começa a desacreditar da tecnologia e desacreditar do seu potencial, do seu trabalho, de você mesmo. E isso é muito ruim. Então, curso rápido, só com decoreba, que é a sensação que você não domina, que você está com aquela sensação que você não domina, que você não está entendendo. Né? Foi como eu falei, você não vai dominar 100%, porque muita coisa vai vir com a sua prática, com a sua bagagem. Então, assim como no início da tua atuação, você errou, olha só, eu deixei muito tempo a agulha, talvez o paciente saia um pouquinho mais cansado, porque eu acabei forçando demais um paciente que tem pouco TIO. Vou puxar para o meu dia a dia, tá? Então, você pode errar ali. Você tinha que tonificar e aí você dispersou. E aí, pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que o paciente sinta que traga alguma intercorrênciazinha. Isso acontece, gente. Isso acontece no início das práticas. E no início da sua prática com laser, você pode chegar com muita sede ao pote e agudizar. O paciente vem tratar uma dor crônica, você se empolga, faz tudo de uma vez, põe uma dose ali achando que não vai funcionar. E essa dor, que era crônica, era uma nota 6, sai em 9 da sua sessão, piora. Não é o que você quer, mas pode acontecer no início. Então, o que acontece? Isso começa a trazer insegurança. Mas o problema não é você. É o modelo de aprendizado apresentado para você, que não te ensinou a pensar, a raciocinar e trouxe receita de bolo. E com isso, a receita de bolo não vai servir para todo mundo. E com isso, vão ter essas intercorrênciazinhas e você vai começar a ficar inseguro e daqui a pouco a gente já sabe o final da história. O laser está na gaveta, né? Então, gente, fotobiomodulação é muito mais do que você apertar botão. Não é apertar botão, não é decorar parâmetros, é você entender. Porque ontem mesmo, quem não assistiu a live de ontem, assista. A gente falou um pouquinho da atuação do ILIB, falou um pouquinho da atuação, como é que ela acontece no sangue, como é que você trabalha, como é que isso impacta na sua atuação terapêutica e clínica. Então, o raciocínio terapêutico é o mais importante, porque a gente sabe que vai normalizar, você vai trazer homeostase para o corpo, vai normalizar processos fisiológicos e isso vai trazer resultados para você. Tá? Olha só, tem mais 2 pontos aqui, mas olha só, deixa eu dar uma volta aqui para eu ver algumas perguntinhas. Então, gente, quem perdeu o início da live, não deixa de assistir. Eu trouxe aqui eu trouxe um vídeo, trouxe algumas fotos de terapias que se popularizaram, como a ventosa terapia, por exemplo, que se popularizou com Michael Phelps. E isso impacta o nosso dia a dia aqui, porque é mais paciente querendo, buscando aquela terapia, e se você não tiver capacitado, se você não tiver essa terapia para oferecer, você perde, né? Você perde aquele paciente. Então, a fotobiomodulação é a mesma coisa, tá bom? Cada vez mais crescendo. Olha só. Deixa eu ver aqui. Pessoal, lembrando aqui do Michael Phelps que eu perguntei, né? A Débora falando, quando eu falei do Michael Phelps, que o pessoal nem queria saber se servia a terapia para a pessoa, né? Viu o Michael Phelps, também quero aquela marquinha.
Aí ela falando, todo mundo pensa logo na marquinha, nem imagina o cuidado que precisa ter. Exato. E às vezes, gente, a marquinha é diagnóstico pra gente da medicina chinesa, né? Michael Phelps tem uma estagnação de sangue, de Xue, ele tem uma estagnação muito grande, tava roxo, tava quase preto. Pega um paciente com deficiência, gente, não vai ter cor de nada. Então, não vai aparecer a marquinha. A marquinha não é para todo mundo. A marquinha pode ser um diagnóstico. Então, olha só, gente, daqui a pouco eu volto e vou respondendo as perguntas. Tem mais 2 mitos que eu acho bem interessante aqui, que agora são mitos. Esses mitos que eu falei são mitos que estão te travando, porque são aquelas minhoquinhas assim, ai meu Deus, eu tenho que saber tudo, ai, o dano, ai, o problema sou eu, essa terapia não é para mim. Agora, eu recebo muitas essas perguntas, então eu quis trazer, que é com relação, aí é mais mesmo na prática. O laser prejudica órgãos vitais. Isso é um mito. Então, o laser, você não pode fazer o laser porque o paciente tem um problema renal e você pode sobrecarregar os rins. Você não pode fazer laser, não pode fazer ILIB porque o paciente ele tem algum problema hepático, vai sobrecarregar o fígado desse paciente, vai sobrecarregar o coração desse paciente. Vocês já podem ter ouvido falar, como eu recebo muita pergunta aqui no privado, quando eu abro caixinha de pergunta, os meus alunos dentro do meu curso, chegam essas perguntas, eu já trago aqui para vocês entenderem que isso é um mito. O paciente com problema renal crônico, fazer ILIB vai ser excelente para ele. Um problema no fígado vai ser excelente. Por quê, gente? Vocês estão com raciocínio de medicamento. O medicamento ele precisa ser metabolizado pelo fígado, pelos rins, né? Vai ser excretado, vai ser exigido do corpo o medicamento. Só que por mais que a luz tenha também essa analogia que é um medicamento natural, a luz, gente, ela não é metabolizada nos órgãos. Ela é absorvida pela célula. E é absorvida pela célula. E se vamos falar aqui de forma sistêmica, se você estiver falando de forma pontual, vai ser absorvido pela célula, vai trazer regeneração para aquele local. Mas vamos falar no sangue, vamos falar do ILIB, que é sistêmico. Se você fizer o ILIB num paciente que tem um problema renal crônico, que está fazendo hemodiálise, a célula, o sangue, qual é a função do ILIB que a gente conversou ontem? Levar o corpo à sua normalidade, à sua homeostase, desinflamar o sangue. Com isso, gente, vai ajudar os órgãos, as funções dos órgãos. Pelo contrário que faz mal, né? Não faz mal, vai, na verdade, melhora a microcirculação, melhora a vasodilatação, melhora que tenha mais biodisponibilidade e transporte de oxigênio. Então, esses órgãos eles vão trabalhar melhor. Então, isso é um mito, achar que você pode prejudicar o fígado. Eu tô jogando os que eu mais recebo, coração, rim, fígado. Mas fala-se de outros órgãos também, pulmão e tudo. Com relação ao coração, né? Mas a arritmia, gente, a arritmia complexa não é mais contraindicação, tá? Não é, porque, inclusive, eu acho que na Rússia nunca foi, porque onde nasceu foi na Rússia, tá? Na antiga União Soviética, que nasceu o ILIB. Onde se tem mais estudos para problemas cardiovasculares, para trazer, e é onde a gente vê mais resultados, fazendo homeostase. Mas qual é a grande questão? Anota aí, presta atenção, a grande questão. Pacientes que têm doenças graves, aí você pode falar em qualquer lugar, qualquer órgão, melhor dizendo. Paciente tem doença grave, doenças crônicas, e esses pacientes vão fazer uso de medicamentos e, às vezes, muito medicamentos. E a gente sabe que o medicamento vai trazer um outro problema, que vai trazer um outro problema, e aí vai trazer o efeito colateral, que você vai tomar um outro remédio e vai aquela, né? Então, paciente com muito medicamento, paciente não toma medicamento, você já tem que ter sempre total atenção ali para a resposta que ele está dando para a sua fotobiomodulação. Imagina o paciente que toma muito medicamento, mais atenção ainda. Por quê?
O médico, quando ele passa o medicamento, ele faz uma análise, ele faz ali, mede, faz a dosagem, a dose é tal, porque teu corpo está precisando dessa dosagem. Aí você vem com uma terapia adjuvante, uma terapia complementar, que vai somar tudo isso e vai começar a trazer normalidade, equilíbrio para esse organismo. Vai sobrar medicamento, vai sobrar a dose ali. Não é você que vai diminuir a dose, é o médico. E o paciente tem que fazer esse retorno. Então, você tem que ter essa atenção, você tem que fazer essa orientação, você tem que estar em sintonia com esse paciente falando, alertando, percebendo, até porque se esse paciente não retornar, talvez você tenha que diminuir a tua dose para diminuir a frequência, para não ter esse impacto todo, senão ele vai sofrer do excesso, do efeito colateral decorrente do excesso de medicamento. Mas não é que o ILIB está prejudicando o órgão, não é isso. Tá? Então isso é um mito e isso trava vocês. Então anota aqui, digita Black, vem participar, porque, gente, os meus cursos... Hoje eu recebi uma pergunta muito interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar para o acupunturista, laser acupunturista, mas é um raciocínio que serve para todas as áreas. A questão a pergunta que chegou para mim é assim, eu sou acupunturista, né, fiz a minha formação na medicina tradicional chinesa e não tenho graduação na área da saúde. Eu vou entender o seu curso? Vai entender o meu curso, sim. Por que eu falei que isso vai se aplicar para outras áreas? Porque eu busco, gente, traduzir, eu busco simplificar, eu busco ser objetiva, eu busco trazer uma linguagem objetiva, clara, didática, para você entender. Entende? Vê se eu voltei. Entrou uma ligação. Eu voltei, dá um delay aí, vê se eu já tô aqui. Para não cortar o raciocínio. Acho que sim. Beleza. Olha só, eu quando recebi essa pergunta me vi. Porque quando eu vim para a área da saúde, eu vim pela medicina tradicional chinesa, eu vim fazendo uma pós-medicina tradicional chinesa. Eu também não tinha graduação na época. Então, hoje, quando eu dou meu curso, eu lembro desse local também, que eu comecei a fazer cursos na área da saúde. E eu tinha muita dificuldade. Então, eu gostava muito quando tinha um professor que falava de forma clara, objetiva. E nossa, eu tô entendendo, né? E aí depois eu vim para a graduação na área da saúde. Mas então eu já estive nesse local. Então, para aquele acupunturista que pensa, não tenho formação na área da saúde não, graduação na área da saúde, porque a pós na medicina chinesa é da área da saúde, né? Então, quem não tem graduação, você vai entender sim. Eu tenho um curso, gente, que chama ILIB Fácil, que é para traduzir, para facilitar o entendimento do ILIB. Tá? O jornada integrativa também ele é feito de forma didática, fácil, simples. E todos esses cursos vão poder... Você pode entrar nele e ficar de forma vitalícia comigo. Tá? Só digitar Black, participar e aderir à oferta no dia 10 de novembro. Vamos para o último mito, porque eu quero ver as perguntas de vocês, tá? Esse daqui, gente, eu já fiz live específica. Eu não posso adentrar muito, senão eu não consigo ver as perguntas de vocês, mas é um mito. Dizer que o laser pode prejudicar o câncer, né? Ontem mesmo me fizeram a questão me perguntaram, né, sobre o laser, o ILIB e o câncer. A gente, de forma pontual, é muito mais tranquilo, né? A gente não faz em cima, porque ainda não tem dosimetria, só quem trabalha com oncologia consegue atuar em cima do tumor, mas tratando comorbidades, ok, você pode, inclusive é excelente. Agora, o que acontece? O ILIB, será? Não, gente, cada vez mais os estudos estão mostrando que a fotobiomodulação está fazendo um casamento bacana com os medicamentos de quimioterapia. Só que, se você trabalha com pacientes oncológicos, você tem que pedir autorização, porque é uma tecnologia, é uma terapia que trabalha de forma sistêmica, que vai ter impacto até, e eu não digo negativo, mas aquilo que a gente falou de interação, né? Às vezes pode até
gerar um ajuste de dose na quimioterapia? Não sei, o médico precisa estar sabendo disso. Então, não atenda um paciente oncológico sem conversar com a equipe, né? Sem pedir autorização. Mas isso é um mito dizer que o comprimento de onda que a gente atua, a gente não faz alteração celular, não vai proliferar. Os estudos estão mostrando que, na verdade, está ajudando a matar a célula cancerígena, que já deveria ter morrido, né? Tá bom? Então, isso daqui eu fui bem rasa, porque isso daqui é tema, assim, de aula, tá? Tema de aula, tema de live, de passar quase uma hora falando, tá? É porque eu quero aproveitar aqui os minutos finais da live para ver as perguntas de vocês. Bora lá. Ó. Essa live tá animada, viu? O vídeo ficou... Eu sabia que o vídeo poderia ficar meio sem som, mas entrar ligação da TIM no meio da live, gente, ninguém merece. Eu vou marcar essa TIM aqui e fazer reclamação. Como as ligações de propaganda têm aumentado, né? Olha só, vamos lá. Fernanda, eu sou auriculoterapeuta. Ó, a Alba. Fernanda, eu sou auriculoterapeuta, estou estudando medicina chinesa. Eu fiz um curso breve de laser terapia e utilizo nos meus atendimentos. Alba, digita Black e vem se aprofundar e vem se atualizar, porque você disse que fez um curso breve e aqui você vai conhecer o Jornada Integrativa O Poder do Laser, que vai potencializar. Se você não assistiu a live de ontem, Alba, também assista. Eu trago um pedacinho aqui do atendimento que eu fiz com laser acupuntura, porque você vai potencializar ainda mais a sua aurícula, potencializar ainda mais o seu atendimento com medicina chinesa, vai aprender a usar o laser de forma integrativa, tá, Alba? Então comenta Black e vem fazer parte. A Alba é minha parceira também é do mundo da medicina chinesa. Ó, Alba, então eu quero aprimorar meus conhecimentos para utilizar todo o potencial do laser e me sentir mais segura. É isso aí, Alba. É isso. Você está fazendo um curso lindo, que é o curso de medicina chinesa, que inclusive eu recomendo para todo profissional da área da saúde, porque muda a vida de vocês, porque você vai, coisas que não tem fechamento no Ocidente, vem o Oriental e fecha para vocês, e vai somar ainda mais o resultado. Então, eu recomendo medicina chinesa para todo mundo. E você poder trabalhar com a laser terapia, com a laser acupuntura, é excelente. Ó, a Letícia pergunta, você indica outros aparelhos ou somente esse? Olha, Letícia, eu indico outros aparelhos sim, tá? Eu indico, por que eu indico esses? Porque eu trabalho, eu sou fã, eu sou apaixonada pela DMC. Eu encho a boca, eu já enchi a boca para falar da DMC pela minha experiência, tá? Mas depois que eu visitei a fábrica da DMC, aí, gente, é uma marca, é um suporte que você tem incrível. Mas sim, existem outras marcas. Eu, por exemplo, estou trabalhando com... eu comprei o iLib da Eco, que às vezes eu mostro, eu deixo mais em casa, porque eu e meu marido, a gente fica ali, cada hora é um com o iLib, tá fazendo muito bem pra gente. Eu gosto muito da Eco, a MMO é muito boa, tá? A Ibramed, tem também a Orton também, que é uma marca nova que tá chegando. Então, assim, tem marcas sim, tem outras marcas interessantes, tá? Inclusive, aluno meu tem valor especial na compra de laser e não é apenas da DMC, porque o meu parceiro, ele trabalha com multimarcas. Então, aluno meu também recebe condição especial para investir no seu aparelho de laser. E, gente, vai ter condição especial. Digita Black, tá, Letícia? Vem. E quem já é aluno, gente, também é para você esse evento, tá? Ah, aqui a Débora perguntou. A Débora perguntou. Para quem já é aluno, vai ter preço especial? Sim, vai sim, tá, Débora? O evento da Black é para quem não é ainda aluno, é futuro aluno e futuro aluno vitalício, mas é para quem é aluno. Por quê, Débora? Porque vocês sabem, os meus alunos sabem que eu nunca trouxe uma oferta vitalícia. Então, quem é meu aluno, o que acontece? Depois de um ano vai
Se quiser continuar sendo meu aluno, vai precisar pagar novamente e renovar, né? Que é o que se faz, né? Você termina um curso, você renova. Só que, se o meu aluno tá junto comigo na Black e aproveita a oferta, que vai ter uma oferta super especial para aluno, e assim, vai ter acesso a tudo e mais um pouco que eu tô trazendo, que vocês ainda não têm acesso, é novidade, é para sempre, tá, Débora? Então, aproveita. A Físio Silvana pergunta se o meu curso é certificado, se o certificado é reconhecido pelo MEC. Não, ele é reconhecido pela ABRAT, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, tá bom? Silvana. Olha a Paty aqui. A Jussara, laser é vida, né? Com certeza. Muda, gente, muda a vida de todo mundo. Ó, o Rafa falando, a comunidade é maravilhosa mesmo. Gente, a comunidade é incrível. Aluno meu faz parte da comunidade exclusiva de aluno. Ali você joga foto, joga vídeo, traz seu caso, me ajuda, professora. E aí eu dou ali sugestões, você traz, ó, eu pensei nisso, e eu falo, traz a resposta, me diz como é que tá a evolução desse caso, e a gente vai juntos. E para quem participar, vai o quê? Ter a oportunidade de fazer parte de forma vitalícia, né? Porque se você está entrando para um curso de forma vitalícia, você tem que ter suporte de forma vitalícia. E é isso que tem dentro do meu curso, tá bom? Ou dentro do meu curso, dentro da minha oferta. Ah, Rose, professora maravilhosa. Eu que agradeço. Rose, escreve Black. E o pior que tem os alunos que falam, mas eu já sou seu aluno. É isso mesmo, aluno também escreve, tá? Bacana, gente. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Débora, é sobre isso. Ó, a Paty, tem uma professora para nos ajudar, é uma. Ó, o fono Teus. Fê, uma dose alta de Libit por mais tempo que o recomendado tem efeito de inibição no corpo? Tem efeito de rebotes ou adversos? Pode cancelar o efeito anti-inflamatório? Não. Interessante, né? Olha só. Teus, o seu raciocínio tá certo se você faz em cima pontual, tá? Se você tá ali trabalhando uma ferida, por exemplo, você vir demais, você pode atrasar a cicatrização, o fechamento dessa ferida. Pode. Você tá trabalhando de forma pontual naquele tecido. Você tá trabalhando a dor. Ah, o paciente tem uma tendinite, tem uma bursite, aí você tá trabalhando dor. É uma dor crônica, mas de repente você chegou com muita sede ao pote, aí você, quando viu, você agudizou. Você pode trazer um desconforto para o paciente? Pode. Mas no ILIB não é assim. Por quê? A gente está falando de uma aplicação em cima da artéria, de artérias superficiais. O sangue, ele passa. Então, a célula passa assim, passa assim, rápido, né? Então, você está irradiando luz para todo o sangue do seu corpo. E não tem esse excesso na corrente sanguínea. Pelo contrário, tem algumas doenças ou algumas condições que aquela dose básica que a gente sabe, 30 minutos, tá? Tem a dose que você faz metade do peso do paciente. Às vezes aquilo é muito pouco. E doenças mais severas, condições agudas, um pós-operatório, você tem que vir com mais, porque vai precisar que o sangue passe mais de uma vez, mais de algumas vezes na frente dos fótons para começar a ter resultado, tá? Então, outra coisa aqui da tua pergunta, você falou do efeito anti-inflamatório. Não faz, sabe por quê? Olha que bacana. Por mais que a gente fale, ele não tem, o ILIB não faz um efeito anti-inflamatório. Ele modula a inflamação, é um pouquinho diferente. Porque você não vai suspender a inflamação. Porque a inflamação é importante para chegar na regeneração. Na verdade, você modula a inflamação. Você vai diminuir os marcadores inflamatórios, vai aumentar marcadores anti-inflamatórios, vai melhorar a oxigenação para poder ter regeneração, vai ativar a SOD para combater radicais livres. Então, você vai promover uma modulação. O que acontece? Nos estudos científicos, o que se comprovou, o que se percebeu?
que a célula que tem atração pela luz é a célula doente, é a célula inflamada, é a célula lesionada. Tanto é que eles fizeram estudos e perceberam que células saudáveis não tiveram efeito, a luz não fez efeito. E aí, quer dizer que a luz não tem efeito? Não, é porque aquela célula saudável, ela não tem atração pela luz, é a célula que está doente. Depois que ela que está ali bagunçadinha, depois que a luz vem e ajusta, ok. A luz depois, não vai ser, ela vai passar. A célula, quando ela entra na tua homeostase, ela não quer saber da luz. Seria, uma analogia, seria, quando a gente fala que a luz, ela nutre energeticamente, é como se fosse tomar uma vitamina. Eu estou falando aqui em condições normais de temperatura e pressão. A gente sabe que as pessoas se alimentam com fome emocional. Eu não estou entrando nisso. Numa condição normal, a gente se alimenta como? Quando a gente sente fome. Tudo bem que hoje a gente já tem aquele de 3 em 3 horas. Às vezes nem está com fome e não se alimenta. Estou falando assim, condição ali, ser humano, chegou e tal. Come quando dá fome, quando dá necessidade, né? Então a gente vai atrás de comida quando tem a necessidade de comer. Pronto, agora que eu tô saciada, eu não quero saber de comer. Então seria isso, a célula, já tô saciada, não quero essa vitamina, já tô satisfeita. Passa para outra que precisa, tá? Então a célula, ela precisa estar. Então, você passar mais de uma vez, as células que estão com a respiração celular funcionando, que tá tudo em dia, não vai ter essa atração, né? Tá? Então, assim, no sangue, às vezes você precisa sim de mais efeito, inclusive dentro do meu curso, Matheus, acho que é Matheus, né? É que tá falando Teus. Que acontece? O aluno aprende que essa dose, meia hora não é para todo mundo. Às vezes, eu, por exemplo, gente, eu faço 1 hora, mais de 1 hora, eu faço algumas vezes durante o dia 1 hora, se eu tiver com alguma condição. Se eu tiver, tô com dor, tô com alguma questão, não dormi bem, tô começando a ficar gripada, aí eu já aumento a minha dose. Por quê? Porque o corpo está precisando. Quanto pior tiver a célula, mais vai estar precisando. Depois que o corpo entra em homeostase, experimenta fazer o ILIB, se você está bem, se você está saudável. No início, gente, quando eu comprei o laser, aí, né, eu fui fazer, gente, porque dizem que esse ILIB é tão bom, não tô sentindo nada, e eu super tranquila, tava em equilíbrio, e aí eu comecei a perceber que os efeitos realmente aparecem quando você não tá bem, tá? Porque aí tem muita coisa para a luz fazer dentro do corpo. Então, não tem registro na literatura de superdosagem, tá? Inclusive, então, tá tendo estudos de pessoas que passam mais de um dia fazendo fotobiomodulação. Não é recomendado aqui porque a gente não tem ainda os efeitos disso, mas eu só estou dizendo que está se estudando isso, tá? Não tem esse efeito sistêmico no ILIB. Esse efeito de inibição acontece de forma pontual, sim, porque dentro de forma pontual você está muito direcionado em cima de um pedacinho, né? Daquele pedacinho ali. Aí aquele pedacinho pode gerar um excesso e pode haver essa inibição se você sair da janela terapêutica que você está trabalhando. Por isso que eu ensino para o meu aluno, o que você quer fazer? Qual é o teu princípio terapêutico? Você tem que saber qual é o teu objetivo. Não dá para, pronto, apertar aqui qual é o protocolo. Não, é entender o que você quer fazer aqui. Você vai modular a inflamação, você vai regenerar, tá com muita dor, então você vai precisar analgesiar, fazer um bloqueio local, porque às vezes precisa fazer um bloqueio local, para em outra sessão começar a trabalhar a regeneração, tá bom? Mas não tem esse efeito anti-inflamatório de atrapalhar, não. Muito boa pergunta. A Edna perguntou, Fernanda, quem tem arritmia cardíaca em tratamento medicamentoso, pode fazer ILIB, laser? Pode. Mas, Edna, você vai ter que ter mais cuidado. Por quê? No sentido das interações. Então, você está trazendo homeostase cardíaca sanguínea para esse paciente, mas ele está tomando remédio. Então, começa com uma dose menor. Eu fiz ali os cálculos, 30 minutos. Eu sempre falo, começa um pouquinho menos, vê como é que esse paciente vai reagir. Começou a ficar bem, começa a fazer o tratamento, mas tem que orientar esse paciente que as visitas médicas precisam estar ali agendadas, tem que estar atento,
né? Ó, você vai começar a fazer uma terapia que vai te colocar numa melhor condição. Talvez você tenha que fazer ajustes de medicamentos, tá? Que nem paciente, olha só, a Simone pergunta, paciente hipertenso e diabético, como diferenciar com Inlib? Excelente pergunta, Simone. Por quê? Porque não tem essa diferença com o Inlib, né? Muito boa essa pergunta, porque você não escolhe o Inlib pela doença. Você entende? Aí hipertenso é tal dose, diabético é tal dose, e enfim, outra condição ali que eu tô tratando, esclerose é outra dose. Não é assim. É a individualidade do paciente. Bom, então você vai fazer uma boa anamnese, vai ver todas as comorbidades, ver a quantidade de medicamento, ver a idade, ver fotossensibilidade, você analisa ele como um todo para montar a sua estratégia de tratamento. Então, como eu falei ontem na live, um paciente diabético A não é igual a um diabético B, que não é igual ao diabético C. Cada um tem o seu metabolismo. Então, e peso, gente. Então, assim, às vezes é um paciente bem magrinho, às vezes é um paciente que pesa 120 quilos e outro pesa 50 quilos. Você vai considerar, porque um paciente que pesa 50 quilos vai ter menos sangue do que um paciente bem maior, bem mais pesado. Então, tem tudo isso para considerar, tá? Então, é isso. Você não vai diferenciar pela doença, mas pela individualidade. Por isso que é importante o raciocínio, né? Entender isso, pronto, aí você fica tranquilo, tá bom? Muito boa pergunta. Ó, Paty, tem uma professora para nos ajudar em uma comunidade para trocar experiências, não tem preço. Muito bom, Paty, é isso aí. Então, essa possibilidade, gente, o que adianta oferecer a possibilidade de você ser meu aluno para sempre e não te dar a possibilidade de tirar dúvida para sempre? Não pode, né? Como é que faz isso? Não. Curso por curso, tem N cursos por aí. E vários alunos chegam para mim e falam, eu não quero me frustrar, eu tô investindo no teu curso, eu não quero me frustrar porque eu já fiz cursos que eu não tenho retorno. E isso, gente, é o que eu mais prezo dentro do meu curso, dar retorno para os meus alunos. Ó, a Jane falou aqui, Fernanda, quem tem marca-passo pode usar Inlib? Excelente pergunta, sabe por quê? Porque é bem o que a gente está falando aqui na live, da necessidade, isso daí, Jane, por que você está me perguntando isso? Sabe por quê? Porque você vai encontrar, sim, lugares falando que marca-passo você não pode fazer. Mas você pode fazer isso, já está desatualizado, tá? Então, o tempo todo você precisa se atualizar, o tempo todo tem estudo, o tempo todo tem novidades na fotobiomodulação. Por isso que é a vantagem de você estar dentro de um curso, de uma oportunidade de ser aluno vitalício. Por quê? Porque a gente vai se atualizando, aí aquilo que não é mais contraindicação, eu tenho que atualizar meu curso. Vocês vão receber toda a atualização. O meu curso, gente, eu já fiz acho que 2 atualizações, eu acho. Sempre eu estou fazendo atualização. E os meus alunos, eles vão recebendo essa atualização. Então, essa pergunta é por quê? Marca-passo já foi contraindicação, entende? Mas não é mais. As empresas de marca-passo já trouxeram que a luz não faz alteração no marca-passo, tá? Pode fazer Inlib sim. Muito interessante, gente. Ó, alô Carrilho. Fê, minha sogra é bem debilitada e tem problemas gástricos e come muito pouco e mal. O Inlib ajudaria para ela se alimentar melhor? Sim, acaba ajudando. Eu não vou falar que é a única terapia, mas vai ser um complemento muito bom. Por quê? É para trazer homeostase, trazer melhora para ela, né? Gente de Deus. Peraí que entrou outra ligação. E é assim, propaganda, tá? Acho que não travou, não. Vou só fechar essa perguntinha aqui. Entra um negócio bem na hora. Olha só. Traz normalidade. O Inlib traz normalidade, traz homeostase. O que acontece? Vai ajudar, mas o Inlib tem que entrar forte para fazer diferença, tá? Porque forte que eu digo no sentido assim, com uma frequência, talvez começar diariamente, entende? Começa diariamente. A sua sogra começou a ter resultados, aí depois você começa a espaçar. E aí, o que acontece? Só que ela é muito debilitada. Então, paciente, se ela for idosa, muito debilitada, aí eu ensino isso dentro do meu curso.
Aí você não precisa dobrar, você vai, às vezes você até diminui um pouquinho, ou então quebra a dose, digamos que a dose dela seria meia hora. Só que ela é muito idosa, muito debilitada, faz 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, às vezes você pode até fazer mais 10, 15 minutos à noite, mas assim, quebra. Por quê? Porque o idoso vai ter também todo o processamento dele mais lento, né? E aí ele não se sente muito exaurido, isso não exige muito dele. Então, às vezes, o idoso a gente faz uma outra abordagem, tá? Mas vai ajudar sim, Lu, com certeza. O ILIB, como que o ILIB não ajuda? Quando você tem uma questão assim, né? Como você me contou, ela não tá se alimentando bem, né? Tá ali debilitada, aí você faz assim, 30 minutos uma vez por semana. Às vezes não faz nem cócegas, sabe? Ali deu ali um suspiro e daqui a pouco retorna tudo. Por quê? Porque o terreno, o território biológico já está em muito desequilíbrio, já tem muito radical livre, já tem muita inflamação. Então, aquele pouquinho ali às vezes não faz muita diferença. Então, entender que, então vou começar com uma frequência maior e depois eu vou regulando, porque depois de um tempo você vai estar fazendo manutenção. Às vezes, 2 vezes por semana eu faço aquela manutenção para ela ficar bem, mas ela já se reorganizou com o ILIB, tá bom? Mas com certeza. Gente, que live agitada, né? Teve vídeo que o som ficou ruim, teve ligação, mas eu espero que tenha ficado claro, né? É uma grande oportunidade, a fotobiomodulação, o laser. Você vai entender se você... Fotobiomodulação é um universo maior, onde você tem laser, LED, ILIB, onde você tem laser acupuntura, é um universo maior, tá? E aí é a nova realidade. Se você, profissional da área da saúde, ainda não está trabalhando com laser, esse é o momento. Porque foi como eu mostrei para vocês, cada vez mais atletas, artistas estão se beneficiando da fotobiomodulação e essa realidade vai bater na tua porta. E aí, se você não aproveita a oportunidade do dia 10 de estar junto comigo de forma vitalícia, vem aquele sentimento de arrependimento. Puxa, foi uma grande oportunidade. Gente, 2026 está aí. A gente está chegando no Natal. A gente está ali, já estamos montando a árvore de Natal aí. É a grande oportunidade de você fazer diferente. Dentro da tua clínica, dentro do teu espaço terapêutico, dentro da sua família e para você. Porque se você... as pessoas perguntando para os familiares, perguntando para você, para se melhorar. A fotobiomodulação, ontem eu falei isso na live. Se você não assistiu, assiste a live de ontem também. A fotobiomodulação, quem investe no aparelho de laser, os pacientes vão ser muito beneficiados, mas o dono do laser e a família do dono, gente, não tem condições. Eu não conheço um laser terapeuta que não aplica laser, que não está o tempo todo com laser. É muito bom, tá? Porque é uma tecnologia segura, é uma tecnologia indolor, é uma tecnologia que traz uma resposta rápida para você. E então, consegue te trabalhar de forma pontual na sua área de atuação ou de forma sistêmica, que foi o assunto da live de ontem. Então eu espero que esses mitos que eu trouxe para vocês comece a sair da cabeça de vocês, vocês comecem a limpar essas minhocas na cabeça de vocês. E os meus cursos, e todos os bônus, e todas as oportunidades que eu vou trazer no dia 10, é a ferramenta que você precisa, é a oportunidade que você precisa de ter uma capacitação de qualidade para o resto da sua vida, tá? E com suporte para os meus alunos, tá bom, gente? Gente, eu adorei a live de hoje, adorei a live de ontem. E semana que vem a gente vai aquecer mais. E semana que vem vamos conversar sobre lipedema, vamos conversar sobre ansiedade e mais. Protocolo prático para vocês. Mas aí eu digo mais pertinho para vocês ficarem bem aquecidos junto comigo. E quem está dentro do grupo não perde isso, porque, gente, o grupo é quietinho. O grupo vem para dar informação para você ficar por dentro. Tem live, lembra da live. A live começou. E no dia 10 também você não perder nenhuma a oportunidade, seja aluno, seja não futuro aluno,
vocês vão, estando dentro do grupo, vocês vão estar por dentro de tudo, tá bom? Boa noite, muito obrigada pela presença e até mais!